O Centro de Diagnóstico Unimed oferece tecnologia de ponta e atendimento qualificado. Contamos com uma ampla gama de exames de imagem, garantindo diagnósticos ágeis e precisos. Pensando na sua comodidade, realizamos atendimentos também aos finais de semana e feriados. Conheça a unidade, que fica na rua Batista Lacerda, número 29, Parque Rosário, bem ao lado do nosso hospital. Saiba mais pelo WhatsApp 2720-0661. Unimed Campos. Pode contar. Uniodonto Campos, o plano odontológico que resolve o seu problema. Ele atende a todas as especialidades odontológicas e as necessidades de seus associados. Sua empresa e você estão convidados a conhecer a Uniodonto Campos. Profissionais competentes, consultórios modernos, mais tecnologia no seu tratamento e muito mais dedicação no atendimento. Você que tem o dentista da sua preferência, na Uniodonto, você pode ter vários dentistas de sua preferência. Ligue 2733-4321, segundo piso do VIP Center Shopping, 2733-4321. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição.
Segunda-feira, 22 de dezembro de 2025. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você confere este programa daqui a pouco também em podcast. Logo mais tem reprise na Plena TV, que é canal fechado também do Grupo Folha da Manhã. E pelas os aplicativos de rádio, pela Alexa, é só dar o comando Alexa ouvir Folha FM. Então, em qualquer lugar, onde você estiver, agora nas suas férias, viagem, dá lá o busca aí na Folha FM, que você vai encontrar toda a nossa programação. São 7h09 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Nós começamos esta edição com as principais informações. Eu sou o Cláudio Nogueira e a partir de agora a gente tem as principais notícias de Campos e da região em destaque aqui para você. Começando com a previsão do tempo que bateu certinho aí a chegada do verão, né? Anunciada para domingo, ontem, por volta de meio-dia e com sol. Então, pelo que a gente acompanhou aí no fim de semana, era sexta-feira de chuva com tempo nublado, sábado ainda de chuva, com sol aparecendo mais permanentemente, predominantemente a condição de tempo nublado. E para hoje, segunda-feira, para começar a semana e começar aí o verão, pode se preparar. Calor de 30 graus de máxima, com 22 de mínima. Já na sexta-feira dessa semana, 36 graus. Então pode se preparar. Para quem estava doido para sentir calor, que não gosta de frio, fique à vontade. Depois não reclama. Que a gente é assim, né? Tá frio, para que frio, né? Aí daí a pouco esquenta, 40 graus. Jesus, que da onde saiu tanto calor, meu Deus? Como você mora no estado do Rio de Janeiro, no país tropical, você quer o quê? Que faça frio ou que tenha temperatura amena durante o verão? Dificilmente. Tem até uma condição chuvosa maior, um pouco, um volume maior de chuva previsto para este verão, mas nada, né, de excepcional. Bom, 7h10 em Campos. Programa de hoje tem a presença, tá tipo Roberto Carlos, eu estava falando, ele vem aqui uma vez por ano. Wilson Heidenfelder é professor na Faculdade de Medicina de Campos, na FMC, é jornalista e escritor, está lançando o seu livro, que é bem interessante, porque é um desafio para muita gente, e assim, nós vamos né, desbravar esse tema aqui muito bem, que nós estamos na era da comunicação. Nunca em tempo algum houve tanta comunicação quanto a gente está tendo agora. Aliás, em alguns casos até demais, né? Não, e é legal porque cada um agora pode ter o seu canal. Tem gente que agora, e já não é de hoje, primeiro faz sucesso e grande na internet para depois aparecer nas TVs, rádios, e jornais e por aí vai. Então, quer dizer, a comunicação mudou. E, assim, tem um outro detalhe também que eu quero lembrar, vamos falar lá na entrevista, mas só para adiantar aqui, Wilson, foi percebido, e isso é uma constante mudança, é frenética essa mudança. Foi percebido por um especialista que as empresas que têm a comunicação lá em cima, saudável, tem uma comunicação dinâmica, leve, estão bombando, sempre foi, primórdios, beleza. Mas as empresas que têm tudo isso e o seu dono aparece nos canais 10, dispararam nas vendas, cresceram no volume de vendas. Se você perceber, os mercadinhos de bairros, mini mercados, supermercados de bairros, eles cresceram. E se você olhar para o lado aí, você vai ver que perto de você tem
um mercadinho que está crescendo, que está evoluindo, e se observar melhor, você vai entender, lá nas redes sociais, o dono está aparecendo, né, anunciando as promoções, andando no supermercado. Isso eu estou falando do supermercado, é um exemplo, outros milhares de comércio. Então, assim, as donas de lojas, de boutique, sabe, aparecendo também, porque dá uma identidade. Isso eu estou falando de bairro. Então vamos para Nacional. Como é que é o nome daquele cara dono daquele laboratório? Tá lá no Luciano Huck direto, todo domingo, da CIMED. João não sei o que lá. Desculpa aí que eu esqueci o nome. Tá lá, todo domingo ele tá lá. Ele é o dono e tem canal na internet, que é negócio todo. Então, e aí é que faz aparecer, que faz. Então, comunicação é isso. E esse livro do Wilson traz aí o segredo dos que falam bem. Qual é que é esse segredo? Wilson, que na faculdade de medicina, por exemplo, prepara os médicos, né, profissionais de saúde aí para enfrentar esse mundo. O cara opera um crânio, opera uma cabeça, mas às vezes tem maior dificuldade, tremedeira sua, mais do que vidro de janela com ar-condicionado ligado, na hora de falar em público. Então tem um monte de segredo aqui que ele vai revelar pra gente. Vai falar também sobre a posse na Academia de Letras do Brasil, que vai ser agora ainda, né? Já foi. Já foi também. E a gente vai contar essa história toda aqui para você que está ligado na Folha. São 7h14 em Campos, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Wilson, um minuto, para a gente engatar nessa conversa aí. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem, e ainda de Radmed Diagnósticos por imagem. Minha gente, o Vasco ganhou do Fluminense para entregar o título para o Corinthians. Tadinho, fiquei com a pena do meu filho ontem. Meu pai, que torcer. Não se acostumou, não? Com o Vasco? Com a derrota? Não, tadinho. Rapaz, e deram o microfone, o camarada lá, o Mateuzinho do Corinthians. Você viu? Na hora da comemoração, o Vasco foi muito decente, muito profissional, muito ético. O Vasco recebeu a medalha, recebeu o prêmio, as homenagens de vice, as honrarias de vice, ficou do ladinho ali, conforme é o protocolo. Quando o Corinthians tinha recebido já as medalhas e ia receber o troféu, o Vasco aplaudiu, os jogadores do Vasco aplaudiram com isso. Futebol, o futebol é isso. Rapaz, Mateuzinho, a Globo colocou um microfone nele, só que o microfone estava aberto direto. Aí o pessoal do Corinthians recebeu aquele aplauso, retribuiu com aplausos também, e Mateuzinho aplaudindo, mais um vice. Rapaz, eu fiquei, rapaz. Cara, fecha o microfone. Não dá tempo, né, Beto? Não dá tempo. Não dá. Já era. E aí, já era. Mas é isso. Também, isso também é futebol. Cara, a brincadeira desde que... Ele veio do Flamengo também, tem isso, né? Ele veio do Flamengo? Ele foi do Flamengo. Mateuzinho, E aí, pronto. Já tem essa pininha. Futebol é isso, esporte é isso. Tadinho, não tem Rayan que veio aqui dar entrevista a gente? Tadinho, botou o filho para explicar por que perdeu. Faz isso não. Meu filho é vascaíno, passou lá em casa com meu netinho, minha nora. Meu pai, tadinho, na hora do gol, ele... Tá aí, o corte tá aí. Ainda gravei ele na hora. Hoje ele me xinga. Mas tá bom. Não precisa se preocupar também, não. Agora o quê? Aquele goleiro falhou no primeiro gol. Parece que estava amarrado na trave, cara. Pelo amor de Deus. Mas bom, tem Natal e Ano Novo para comemorar. Você vem, aparece aqui, que fica só a sua voz, depois eu que pago o pato na rua lá. Neguinho, Fluminense, você não ganha nada, tá comendo com o garfo dos outros, não tem isso? Bom, tá aqui na capa de hoje do jornal Folha da Manhã. Essa aqui é a manchete que já vem com essa piada pronta, né, cara? Pelo amor de Deus. Reforço na segurança? É uma pergunta.
Reforço na segurança? Centro tem mais uma loja arrombada. Aí, se sou eu, o jornalismo, botava aqui, kkk, reforço na segurança. Tá de brincadeira, né? Comerciantes, pedestres e moradores da área central falam em sensação de abandono e temem circular pelas ruas. Mais uma loja grande vai fechar aqui, né, em breve. Vocês vão ver, depois do Natal, é mais loja fechando e indo embora do centro. Roubaram o fio, sabe? Aonde roubaram o fio? Aqui na rua. Aqui. Do lado, aqui aqui da Ban? É. Roubaram o fio. Porque o nosso agora, nós tivemos que contratar um segurança para tomar conta do fio. É brincadeira não, cara. Porque a Enel não permite você fazer armário, não permite você fazer nada, embutir nada. E aí você tem que colocar o relógio pelo lado de fora. Porque senão eles fazem por estimativa. Aqui é 100%, autonomia de produção de energia nossa é 100%. Ou seja, a gente não consome energia da Enel, a gente produz energia que a gente consome aqui. E é muita, não é pouca. Mas aí eles não permitem fazer tipo de proteção nenhuma e nem... Não só não fazem, como não permitem. Então, quer dizer, difícil, hein? Muito complicado e não tem segurança. A segurança presente que fica no centro é até 6 horas. Os caras vão embora, tá certo, não tem culpa nenhuma. Mas a nossa polícia militar, à noite, não tem. Claro que não tem como você evitar que vai ter um assalto, um furto, um roubo, um assassinato. Mas, cara, você pode diminuir e muito com um sistema de policiamento, de fato, ostensivo. Você não tem. O centro fica largado, abandonado. E aonde está o comércio? Você não tem uma viatura de PB, né, de ponto base que no centro tem? A guarda municipal tem uma lá Mas guarda sozinho não tem capacidade de fazer, tem que estar junto com a polícia. E a polícia finge que, né, na 8º batalhão, no caso, e a nossa polícia militar finge que está tudo bem. Mas não está não, está muito ruim, infelizmente. Chuva deve permanecer na região até domingo. Esse é o jornal Folha da Manhã, que traz aqui as notícias do fim de semana. A gente dá uma passadinha nele aqui só para conferir. Conclusão de obra em hospital é questionada, está aqui no Hospital Manuel Carola, lá em São Francisco. Postos são autuados por fraude em bombas. BR-101 terá fluxo grande de veículos esse ano. A estimativa de 1.100.000 veículos para o Réveillon. São João da Barra divulga shows de verão, está aqui na programação, na página 2 do caderno Folha 2. E ainda, no ponto final, celulares apreendidos levam à prisão da PF. TH, Bacelar e Macário. E há quem jure aí de pés juntos que vem muito mais por aí. Capucci tem contas de 2024 aprovada no TCE, a Carla Capucci, em São João da Barra. Greve dos petroleiros e o risco de afetar royalties. Em destaque também aqui no portal folhão.com.br. Colisão entre carros e caminhão deixa 2 feridos, BR-101. Como que teve acidente na Tapera esse final de semana, desde sexta, sábado? Como é que bate naquela reta ali? A ultrapassagem, né, indevida, né? Meu Deus do céu. Falta de juízes em Campos e na região gera preocupação. Está aqui no destaque também. Esse aqui é do blog Ponto de Vista do Cristiano, né? Cristiano Abreu Barbosa. Campos, entre as 5 cidades com as maiores perdas do PIB nacional. Ataque a tiros deixa adolescente morto e 2 feridos na Beira Lagos, em Guarulhos. Para quem não sabe Beira Lagos, onde é que é, me permita, é ali mais ou menos, você olhando da BR, fica atrás do Atacadão. Mais ou menos, um pouco mais antes, um pouquinho, mas pra você ter uma ideia mais ou menos, onde é que é Beira Lago, né? Acho que conheci a avenida. Tem ali a Avenida Teresópolis e Rua Paraíba do Sul, né? À esquerda, né? À esquerda, para quem sobe de Campos para o Espírito Santo. Escritor Bruno Black passa a tarde animada com crianças na Tapera 3, greve de petroleiros, a gente já falou, e ainda São João da Barra, a linha segurança para o Réveillon e verão 2026. Vladimir também usou suas redes sociais para anunciar a chegada aí do verão com a programação já definida, ou pelo menos parte dela.
O segredo dos que falam bem. Rapaz, isso aqui é abrir o cofre com... Eu estava vendo lá essa semana algumas imagens da tumba de Tutankhamon. Rapaz, que espetáculo, né? O cara... Até a carruagem dele toda... Os caras guardaram lá. E tava... Foi uma das maiores descobertas, né? Arqueológica da história nossa, né, Wilson? Wilson, bom dia. E o que você traz de novidade aqui pra gente, um ano depois de lançar aqui o seu livro, que falava sobre... versava sobre a IA, exatamente. Né? E aí quando o celular media as nossas relações. É por aí. Bom dia, prazer te receber aqui. Tô quase me sentindo entrevistando o Roberto Carlos. Ô, pai. É que você vem uma vez por ano. É verdade. Aí dá nisso. 364 por 1. Ainda bate o carro, né? No dia que trabalha. Exatamente. Brincadeiras à parte. E aí, cara, o que você aprontou dessa vez aqui pra... Quer dizer, a pergunta aqui já está pronta, né? Não precisa ser especialista. Qual é o segredo dos que falam bem? Eu vou deixar essa pergunta por último, mas me fala aqui sobre essa obra. Bom dia, bem-vindo. Cláudio, primeiro quero mais uma vez agradecer sua gentileza e seu compromisso aí estar informando a nossa sociedade daquilo que tem acontecido, e eu me sinto muito honrado, né, de fazer parte dessas notícias, né? Então, quero agradecer a você, sua equipe, a Folha, ao Grupo Folha FM, e bom dia a vocês, seus ouvintes. É um prazer, mais uma vez, estar aqui, né? Trazendo, vou dizer, dessa vez, o meu filho, o meu segundo filho, né? Como você mesmo falou, há um ano atrás, 12 de dezembro de 2024, eu lancei o meu primeiro livro, E aí quando o celular media as nossas relações, que é um livro que fala, que é um livro de contos, que fala sobre 3 jovens aí que tem que desconectar da vida virtual para ter um encontro pessoal. E agora eu trago aquilo que, na verdade, é fruto de mais de 2 décadas de trabalho, né? Eu trabalho com comunicação, jornalista formado, da antiga turma da FAFIC, eu acho que eu fui a última turma da transição FAFIC-Uniflu, ainda quando se tinha na faculdade o curso de comunicação social, né? Que hoje não tem mais. Hoje você faz jornalismo. E na época a gente fazia comunicação social e escolhia para onde você queria seguir, ou jornalismo, ou relações públicas, ou publicidade e marketing. Eu escolhi por jornalismo, que parece que é uma cachaça nossa, né? A gente gosta, não tem jeito. É doideira. E a comunicação, o jornalismo me trouxe até aqui. Então, nesses últimos 27 anos, eu venho trabalhando com treinamento, com cursos de venda, excelência de atendimento, e há pelo menos 15, 17 anos, eu comecei a me interessar ainda mais com a questão da oratória, né? Que é a arte de bem falar em público. E aí eu fui começando a perceber o que significa isso e quais são os desafios que a grande parte da humanidade vive em torno dessa dificuldade de se expressar, de falar em público, que nós chamamos de glossofobia, né? Glossofobia é uma palavra de origem grega, que significa glossa, que é língua, linguagem, fobia, medo. Então, medo de língua, medo de se expressar, medo de falar em público. E aí nasce esse livro, que é um livro que, assim... É o meu conto, é toda a a maneira como eu observei esses anos todos as dificuldades com relação à comunicação. Perfeito. No livro, inclusive, você traz um ponto muito interessante, que é o que você assim diz que falar não é um dom. Isso é interessante, porque dá uma certa polêmica, né? É verdade. Falar é uma prática e tal, mas assim, e há uma diferença entre você impactar e você só transmitir uma informação, uma notícia. Exato. E tal. Como é que é essa parte assim? Então, porque aí você abre um leque, abre um campo agora gigante. Falar não é um dom. Todo mundo pode falar? Todo mundo pode falar, desde que não tenha nenhum tipo de problema físico, né? Alguma coisa que impeça que você desenvolva
as habilidades comunicacionais, né? Quando eu digo que todo mundo pode falar, como você mesmo falou, ou que falar não é um dom, eu corroboro com o pensamento, inclusive, do Mário Cortella, que ele diz: comunicação, falar em público não é dom, é habilidade, é treinamento, é conhecimento, né? Para nós, vamos dizer assim, nós brasileiros, nós temos alguns desafios que está na raiz desse problema, que é a maneira como nós somos educados, como nós somos desenvolvidos desde criança. Então, quando o Cortella fala ali que ele conta a historinha dele, de que ele veio do interior, vai para São Paulo, chega lá, católico, vai assistir a missa, está no início daquelas missas em português, né, porque o Concílio Vaticano II já permitia não celebrar mais em latim, e que ele é convidado para fazer uma leitura ali, na primeira vez ele quase deu um troço, quase caiu para trás, e foi exatamente nesse exercício de falando, lendo, que ele se descobre um comunicador. Mas, por exemplo, Cláudio Nogueira é reconhecido como um dos maiores comunicadores da nossa região. É um cara que tem toda a habilidade do microfone, fala bem, é um cara que não tem vício de linguagem, mas Cláudio Nogueira não nasceu falando assim: oi, cheguei, então... Mas eu sou tímido da beça. Se bem que, desculpa te interromper, uma particularidade minha. Não, cara, assim, não é pouco, isso desde novo, quando eu comecei no rádio, o palanque. Cara, mas eu adoro palanque, plateia, galera. Não é rapaz, isso? Agora, eu sou tímido ao ponto de descer de já fiz trio elétrico, comício, show, festa, tudo apresentando, e do jeito que você quiser. Mas assim, se tiver farra, então eu gosto mais ainda, fico solto. Agora, acabou ali, eu desço, eu fico numa timidez da minha esposa, acho que não, mas eu sou tímido. A maioria dos comunicadores tem isso. Eu tenho uma timidez, impressionante. Agora, vai saber, lá em cima, eu falo, minha filha, isso é uma espécie de incorpora lá um arte. Agora, é possível vencer essa coisa da timidez assim? Eu posso dar um depoimento, mas eu quero ouvir de você, e você traz isso no livro, que é E, cara, eu falo para os meus 3 filhos, meus moleques, cara, se você não tem comunicação, você pode ter o maior conhecimento do mundo. O que é conhecimento sem comunicação? Exato. É um tesouro tipo o Titanic. Poxa, se você potência. Se falar com os exploradores hoje, o que você gostaria de explorar no mar, por exemplo? Né? O Titanic. O Titanic. Só que o que acontece? Ele está a quantos mil metros de profundidade? Inalcançável. Então, conhecimento sem comunicação Você me lembrou de uma metáfora que eu usei durante muito tempo nos meus treinamentos, que é: qual o valor de um tesouro perdido no fundo do mar? Um velho corsário francês se perdeu em alto mar, carregado de joias, de diamantes, barra de ouro. Só de vinho. E tá lá 300 anos, 400 anos no fundo do mar. Quanto vale esse tesouro? Aí alguém vai, vale não sei quantos milhões, tantos milhões. Tá, mas quanto vale agora, se você não conseguir acessá-lo? A mesma coisa é a comunicação. Você deu a melhor metáfora de todos. Você pode ter todas as habilidades, ter todo o conhecimento, mas um vasto conhecimento, mas se você não tiver a habilidade de tratar isso pela comunicação, você não conquista nem sua próxima namorada. Até para você hoje desenvolver um papo bacana para ter o crush, você precisa de uma boa comunicação, né? Vamos botar assim, na minha vida privada, você sabe que hoje, nós brincamos aqui ainda nos bastidores falando sobre beleza. Aí eu me considero um cara muito bonito. Eu sou bonito, né? Quem não acha assim já não é comigo. É opção da pessoa de não achar. Problema seu, não é né? problema meu. Mas eu já fui muito feio, Cláudio. Mas feio de doer. Ah, é? Mas muito feio. E melhorou? Não, muito. Mas fez muito. cirurgia? Não, melhorei muito. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando lá atrás eu pensei, inclusive, até ser padre, que eu achava que eu não ia conseguir namorar. Percebe? Então eu descobri que na comunicação eu ia ganhar
uns pontinhos aí com as meninas. E minha esposa, hoje, com 36 anos de casada, ela me disse mesmo, olha, quando eu te conheci, o que me chamou a atenção em você foi a sua inteligência, sua forma de articular as palavras. Beleza? Que beleza era zero. Percebe? Então, Entendi. ou seja, deu certo para mim. Então eu segui nesse caminho, né? Então, no meu caso, eu sou um privilegiado, que eu sou bom na comunicação e bonito. Desde sempre, né? Porra, o garoto e tal, você vê, tem gente que já nasce assim, né? Proporção da coisa. Ô, Wilson, cara, assim, então é isso. É autoconfiança? É base, né? O meu livro, você vê que a maioria dos livros que falam sobre comunicação, eu nem coloco aí, perca o medo. Antigamente eu falava assim, o título dos meus treinamentos era Perca o medo de falar em público. Com o passar do tempo, e observando meus clientes, aqueles que me procuravam por qualquer motivo que precisavam, ou defender uma tese de mestrado, ou defender o TCC na graduação, ou ser um palestrante, ou melhorar como professor, eu percebi que a raiz dessa questão não estava na parte, vamos chamar, técnica, estava no emocional, na insegurança que essas pessoas traziam consigo, que impediam que ele se comunicasse de maneira mais adequada. Então, a partir dali, eu começo a criar um protocolo, e esse protocolo me diz o seguinte, não que a gente abandone a questão técnica. O que é a questão técnica? Sua postura, né? Eu estou aqui, estou conversando com você, mas hoje a rádio, como antigamente, a rádio não se preocupava com imagem, era a voz. Hoje não. Hoje você está aí, mas você está no YouTube, eu estou aqui fazendo uma livezinha no meu canalzinho aqui do Instagram, então eu tenho que ter uma postura. Então é a parte técnica. Nossa região é uma região de uma maneira muito típica de falar, que algumas pessoas acham que são errados, outras de fato são errados, puxa um vício de linguagem muito forte. Então, quando tecnicamente, você corrige o vício de linguagem, você corrige uma postura, você corrige uma articulação das palavras, porque tem pessoas que vão falar com você está falando, mas não consegue entender do que está falando. Percebe? Mas, para além dessas questões técnicas, existe algo que precisa ser tratado. Eu atuei durante um bom tempo que até demonizaram muito a figura do coach. Tem coach para tudo, mas eu sempre fui um coach muito habilidoso daquilo que eu me propunha. A primeira coisa que eu dizia é o seguinte, não há espaço para devaneio no que se trata de comunicação. Você precisa, de fato, saber o que você está fazendo. O coach ele tem 2 estados que são colocados. Estado atual, como você está, e o estado desejado, onde você quer chegar. Então, se hoje você tem dificuldade de falar em público, o seu desejo é chegar a um ponto que você consiga falar com facilidade. Mas eu faço uma pergunta. Por que você, no seu estado atual, tem essa dificuldade? Aí eu descobri, é um grifo meu, está dentro da minha pesquisa, o que eu chamo de estado de origem. Algo que está antes. Se você hoje tem a dificuldade de falar em público, que em algum momento do seu estado de origem, algo aconteceu com você que travou a sua linguagem, a sua mensagem. Vou dar um exemplo que está no livro. Eu tive um cliente há uns anos atrás, um rapaz assim, ele deve ter 1,85 m, um cara forte e tal. Ele trabalha numa empresa de tecnologia da informação. É um cara assim de uma experiência vasta nesse setor, mas com grande dificuldade de comunicação. E aí chega um momento que a empresa diz assim, fulano, você precisa dar um treinamento para a sua equipe. Ele gelou dos pés à cabeça. E ele percebeu que se ele não tivesse a capacidade de dar esse treinamento, possivelmente ele perderia a posição dele na empresa. E aí ele me procura, explica a situação e vai para uma das minhas turmas. Está aí no livro. E aí a gente conversando, trabalhando e tal, e ele falava muito baixinho mesmo, quase para dentro, como ele falou para dentro, era mais ou menos isso. E aí a gente começa a desenvolver, eu faço a identificação do estado de origem, e eu percebo que ele, na infância dele, e o nome dele, no livro está exatamente o nome dele, que é o Lucas, e ele era um menino extremamente falante, comunicativo, e o que acontecia?
Os pais falam assim, Lucas, fica quieto. Lucas, você fala muito alto. Você fica gritando. Lucas, para de incomodar não sei o quê. Lucas, não se meta em conversa de adulto. Aquilo que nós tivemos essa criação. Nossos pais, como forma de nos educar, acabava deixando alguns gatilhos, e dentre eles o gatilho da comunicação. Uma que é terrível. Toda vez que você fazia alguma coisa que você chorava, o que sua mãe ou seu pai falava para você? Engole o choro. Olha aí, na memória você lembrou. Engole o choro. Engolir o choro é engolir emoção. É engolir forma de expressão. Não que você vai criar um menino chorão, mas existem outras modalidades, outras formas de tratar disso. E aí o que acontece? Esse menino que levou a infância e a adolescência sendo calado, ele chega aos 30 anos de idade sem conseguir se expressar. E aí não tem como. Então, o que a gente tem que fazer primeiro? É trabalhar a ressignificação desse estado de origem, para ele entender que aquilo ali foi uma passagem, ele olhar para aquilo ali e diminuir o tamanho do medo que ele está daquela situação. E te digo mais, na grande maioria das vezes, isso vai para o seu inconsciente. Você não tem nem ideia porque você tem aquela dificuldade de se expressar. Então, o livro trata de vários momentos sobre essas questões. Então, várias historinhas do livro, são 12 capítulos, curtinhos, e com uma coisa que eu, particularmente como educador, acho muito interessante. Ele é um livro interativo, que a cada final de capítulo você tem ali umas 2, 3 perguntas, fazendo uma reflexão e para você responder do que você entendeu daquele capítulo. Isso acaba ajudando a virada de chave do que você entende sobre comunicação. Não, perfeito. E cara, esses travamentos de criança que a gente passa, e que depois passa para os filhos também, muitas das vezes, porque você foi criado de um jeito, e até mudar esse jeito é complicado. É assim, quantos nãos, já foi feito vários, há muitos anos, quantos nãos você recebe durante a sua infância? É muito, é não para tudo. Você não pode nada. Nada. E você fala, como criar uma criança sem falar não? Tem que botar limite. Mas tem que tirar a palavra não. Tem que, daqui a pouco você faz isso. O não já vem primeiro que tudo. Mas você tem que tentar mudar. E é uma dica que a gente fala agora. E aí vale para tudo, vale para... Né? Agora, nós estamos... E aí também é uma preocupação. Assim... Nada contra, pelo contrário, eu acho que impressionante eu sou muito, digamos assim, tranquilo com relação a isso, cada um tem o seu canal de comunicação, isso é fantástico. Até porque me mostra muito sobre você do que qualquer outra coisa. Perfeito. Né? Quando você fala, você está falando mais sobre você do que sobre aquilo que você está falando em alguns casos. Então, assim... Mostra se você tem equilíbrio, mostra se você não tem, mostra se você é uma pessoa centrada, ponderada, se não é, se você acredita na terra plana. Se você tem um arcabouço de informação bacana. Bacana ou não. Inteligente, né? Ou se você é contra a sandália havaiana que fez a propaganda. É que isso é absurdo, bobagem, né? Meu pai. Idiotice, né? Tá muito difícil. Então, aí é que tá. Então vamos pegar esse gancho aí. Para quem não viu, a Havaiana... A Havaiana gravou uma chamada de virada de ano, e aquela a Fernanda Montenegro. Não, a filha dela. Fernanda Torres, isso. Fernanda Torres, que nos representou super bem lá no Grêmio, no Oscar. No texto diz assim: não queremos que você entre o ano com o pé direito. E aí, a turma da direita, com todo... do jeito que cada um tem, que aí também não é generalizado, não. Uma turma radical, está fazendo uma campanha para cancelar a Havaiana, ninguém comprar as Havaianas. E a sequência do texto é que a gente quer que você entre com os 2 pés. Beleza, não tem política nenhuma, não tem nada. Só que assim... Mas eu acho que o pessoal do marketing também deu uma vacilada aí, né? Devia ter pensado melhor. Tá tão polarizado, né? Por conta disso. Não é porque... Rapaz, eu joguei bola, eu não entrava com o pé esquerdo nem a porrete no campo. Foi? Eu nunca... Botava o pé direito e ainda fazia o sinal da cruz. Agora,
Rapaz, é cada coisa impressionante. Aonde a gente foi chegar nesses tempos de comunicação vasta, nessa profusão de canais. Como é que é lidar com essa comunicação agora, que aí o desafio vem para você se destacar nesses milhares de canais? Exato. E há uma preocupação também sempre foi, diz que a gente tem duas orelhas e uma boca, né? Que é para ouvir mais do que 2 ouvidos e uma boca. Como é que entra essa parte do ouvir mais para falar mais acertado nesses tempos aí? Você é um cara habilidoso mesmo, não tem jeito. Você é habilidoso. O prólogo do meu livro, ele conta uma história. O livro todo conta história real, né? Já, inclusive, me perguntaram se eu produzi ele na IA. Eu falei assim, lê o livro e depois você me diz se realmente foi a IA que produziu, né? Mas ele é um livro que conta a minha história. Eu preferi, em vez de botar um prefácio, eu botei um prólogo contando. Eu já entrego o meu primeiro presente. Há uns 15 anos atrás, entre 15 e 20 anos atrás, uns 15 anos atrás, eu já começava a querer entender sobre oratória e teve um curso no Rio de Janeiro com um dos maiores professores de comunicação e oratória que eu conheço assim, no Brasil, chamado Ronaldo Passatori. Ele estava com um curso, era num hotel, se não me engano, ali no Flamengo, coisa desse. Eu falei, cara, eu vou. Mas eu já era palestrante aqui, palestrante aplaudido, o pessoal batia, pô, isso é bom, tal, e eu me sentia realmente o cara, né? E eu fui para lá. E chega lá, eu venho somente para saber aquilo que eu já sei e tirar um certificado, vamos dizer assim. Era uma sexta, sábado, domingo, sexta-feira, primeiro à tarde, para a noite, o primeiro encontro, e naquele encontro que você faz o quê? Normalmente todo grupo de imersão é isso, hoje chama de imersão, na época não tinha esse nome. É apresentação. Aí eu falei, já vou tirar de letra na apresentação, né? Não tem vício de linguagem, boa postura, articulo bem as palavras, lá eu sou Wilson Heidenfelder, sou palestrante, papapá. Me apresentei, outros se apresentaram, o professor Ronaldo passa por mim e fala assim para mim, baixinho assim, você é um péssimo comunicador. Amigo, aquilo foi um soco no estômago, uma facada nas costas. Eu fiquei irritado. Como é que é isso? O cara nem me conhece, primeira vez que me vê, eu faço uma apresentação dessa e ele me diz que eu sou um péssimo comunicador. Terminou aquele dia, teve o jantar. Eu fui pro quarto, Cláudio. Eu não dormia direito. Eu falei, não, amanhã de manhã eu vou embora. Eu não vim para cá para passar por isso. Ao mesmo tempo assim, cara, o que ele quis dizer com ser um péssimo comunicador? No dia seguinte, pronto para fazer o check-in, falei, não, eu vou tomar o café. Aí fui tomar o café, tô tomando café, ele passa por mim, dá uma risadinha e segue. Na minha cabeça eu já estava fuzilando o cara. Quem ele pensa que é? Como é que ele fala uma coisa dessa para mim? Se todo mundo diz que eu sou um bom comunicador. Terminou o café, eu já não vou, eu vou ficar. Eu vou ficar para enfrentar, para saber o que ele quer. Passou a manhã, teste disso, treinamento daquilo. Quando foi no finalzinho da tarde, é que vem a revelação que ele me diz exatamente um pouco nessas palavras. Eu tenho 2 cursos. Um é de escutatória. É um curso que eu não consigo vender, ele falando. E o outro é de oratória. Esse, sala cheia. E ele diz, as pessoas não estão querendo se habilitar a ouvir, apenas falar. Ali caiu a minha ficha. Eu, de fato, era um excelente comunicador na expressão. Então, eu subia no palco, eu dava o meu recado, eu era aplaudido e ia embora. Mas eu não tinha habilidade de me preocupar em escutar a minha plateia, em perceber a minha plateia, em saber que aquilo e da maneira como eu estava falando estava, de fato, atingindo a minha plateia. Ou seja, eu não estava criando conexão com a minha plateia. E ali não fazia de mim um péssimo comunicador. Porque o comunicador de excelência, ele tem uma capacidade, uma habilidade, um conhecimento em se expressar, mas principalmente de ouvir e se conectar com a sua plateia. Então, dali eu saio com um ensinamento assim extraordinário. E eu inicio o meu livro já dizendo assim, já estou te entregando o primeiro presente que há anos atrás foi uma dor para mim, para entender que hoje você precisa cuidar da sua comunicação, mas você tem que estar numa habilidade
enorme da escuta ativa. Tanto é que hoje, depois de 20 e tantos anos de formado em jornalismo, depois de passar por várias pós-graduações, eu largo o mestrado praticamente da UENF, que eu era aluno especial de cognição, e vim fazer o quê? Psicologia, para ouvir ainda mais. É o segredo. Doce. Quer dizer, não, mas assim, a comunicação, ela tem um poder muito grande, e você pode falar, e acho que a gente deve entrar nesse tema também, que é a questão da ética, é fundamental. Ela é imprescindível, na minha opinião, e eu quero te ouvir. E, claro, vou fechar esse tema com a pergunta do milhão. Qual é? Tá aqui, ó. A pergunta está pronta aqui na capa do livro. O segredo dos que falam bem. Mas aí eu vou só precisar de um intervalo para a gente renovar aqui o café. E, na sequência, a gente volta falando um pouco mais sobre essa questão de ética. Porque hoje, cara... Até que ponto é possível você usar a voz, por exemplo, lá, pro Tigrinho? Tem um monte de gente milionária, muito rico com o Tigrinho. Enquanto as pessoas estão se matando, literalmente. Gente perdendo vida, perdeu tudo já, e não tem mais nada para perder, perde a vida. Por conta dessas dívidas de jogos. Tivemos aqui uma operação da polícia semana passada na região aqui, com mais de 50 milhões de reais envolvidos. 50 milhões. Influenciadores que estão aí, uns moram inclusive nas comunidades, bem escondidinhos, mas já estão empoderados economicamente. E a televisão, o rádio também, durante muitos anos, muito tempo. Tem gente que vende hora Pronobis aí e fala que vai curar câncer. Está de brincadeira, né? Então, assim, até que ponto a gente que tem essa habilidade da comunicação usa a comunicação sem ética? Como é que é a ética na comunicação? Até que ponto a persuasão que você aprendeu a ter esse poder de persuadir ultrapassa o limite da ética? Como é que é isso também na sua cabeça? São 7 horas e 49 minutos e o livro que a gente vai falar, está à venda onde o livro? Por enquanto, esse livro a gente está trabalhando ele, fizemos o lançamento no dia 13 de dezembro, durante a minha posse na Academia de Letras do Brasil, seccional Campos. Já agradeço imensamente a confreira e presidenta Sol Figueiredo pelo convite. Ocupo umas cadeiras que para mim tem um significado muito grande, que é a cadeira de um dos maiores comunicadores de Campos, oradores, que é o Elinho Coelho, o professor Elinho. Então, mas a ideia é que esse livro acompanhe o nosso projeto do Masterclass 2026, que são as nossas turmas de treinamento. Então, a princípio é esse, mas a gente vai falar mais sobre isso depois. Ah, sim. Vamos lá. São 7 horas e 50 minutos em Campos. A Ana Paula Bernardes Martins. Bom dia para todos. Bom dia, Ana Paula. Está aqui no Instagram. No Face também. Está aqui o pessoal. Gildo Henrique também, que é escritor, mandando um bom dia para você. A Mário Filho, que está lá com a Preve Campos, né? Aí, enrolada aí. Depois nós vamos falar sobre esse parcelamento aí, que aliás gerou uma convocação extraordinária da Câmara para votar, mas a informação que chega para a gente é que a Justiça suspendeu essa reunião até, né, recurso. Então vamos aguardar. Daqui a pouco mais detalhes no portal Folha 1 e tudo mais. 7 horas e 51 minutos, continuo conversando com Wilson Heidenfelder. No próximo bloco, professor da Faculdade de Medicina de Campos, jornalista e escritor, com a gente aqui falando sobre o seu novo livro, O Segredo dos que Falam Bem, ao vivo na Folha FM 7h51, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radimed Diagnósticos por Imagem. O melhor futuro para